Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai adaptar um projeto que faz a escrita de arquivos XML na linguagem Java para que, além da escrita, ele faça também a leitura do arquivo. Vamos ao código então. Bom, já que a gente já tem um projeto base, a gente vai fazer download deste projeto. Se você desejar fazer o download via comandos, via terminal do Windows, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo quais são os comandos necessários. Caso você queira apenas fazer o download dele via clone aqui do próprio browser, do próprio navegador, basta clicar nesta opção aqui, clone, e depois download, zip. Aí ele vai fazer download do arquivo, do projeto inteiro, e vai salvar aí no seu computador. No meu caso, ele vai salvar dentro de downloads. Pronto, fez o download aqui, vou conferir. Está fazendo o download, está finalizando aqui, Pronto, fez o download, já está aqui o projeto. Aí eu vou descompactar ele, Vou clicar com o botão direito, extrair tudo. Eu vou extrair aqui no Downloads mesmo, vou dar um extrair. Pronto, então está aqui o nosso projeto. Eu vou agora no IntelliJ e vou escolher a opção Open or Import. E ele já foi aqui para a pasta Downloads, onde está o projeto, E eu vou navegar até a pasta principal do projeto. Qual é a pasta principal do projeto? É uma pasta imediatamente antes de onde estão os diretórios que fazem parte do nosso projeto. Então eu vou escolher exemplo Java com XML e vou dar um OK. Ele já está abrindo aqui o projeto. Eu vou lá na pasta principal do projeto, exemplo Java com XML. Vou dentro da pasta src, main, Java e vou escolher a classe teste, que é a nossa classe. Essa classe teste, só relembrando então, ela cria um arquivo XML, coloca um nó raiz chamado posts e cria um nó chamado post. E este nó vai ter um atributo id e vai ter um elemento chamado text, e este elemento chamado text vai ter o valor exatamente com essa informação que a gente definiu na variável valor, certo? Então eu vou rodar esse código aqui e vou acompanhar o que ele vai fazer. Então eu vou abrir a pasta ctemp, que eu já criei nesse computador aqui, temp. Então na pasta temp, por enquanto apenas tem um arquivo de template aqui que eu vou usar depois, e eu vou executar essa classe principal. Vou clicar com o botão direito. Antes disso, deixa eu dar um zoom aqui. Acho que assim ficou melhor. E eu vou diminuir um pouco o tamanho aqui. Essa janela do Maven aqui, eu vou tirar ela aqui. E vou aqui visualizar a pasta temp. Vou dar um play agora no projeto. Run test.mine. A primeira vez que a gente cria o projeto, a gente vai ter que configurar que é o JDK11, no caso aqui do meu computador, Pode ser o JDK11, 8, 14, tanto faz. Nesse computador eu só tenho o JDK11. Então eu vou lá, são dois lugares que a gente vai configurar. Lá em File, Settings, Build Execute Deployment, aqui embaixo. Dentro de Build Execute Deployment tem Compiler e aqui dentro tem Java Compiler. A gente vai colocar JDK11 e dar um Apply. E agora nas opções do projeto. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou lá na opção Open Module Settings. Dentro de Open Module Settings tem a opção Modules. Dentro de Modules tem essa opção aqui, Language Level. E em Language Level a gente vai colocar 11 também. E dar um Apply e OK. Agora a gente pode rodar novamente. Então vou clicar com o direito, Run Test.main. Está construindo aqui, parece que deu tudo certo, e rodou. Ele diz para a gente aqui criado, e se a gente observar aqui, ele criou o nosso arquivo XML. Então está aqui o nosso file.xml, certo? Vou até fazer mais um teste, vou apagar o arquivo de novo, e vou executar a classe novamente. E vou ficar acompanhando aqui a criação do arquivo. Pronto, já criou o arquivo file.xml. Vou abrir o arquivo para dar uma olhada. Vou lá, vou editar ele com o Notepad++. Pronto, está aqui o nosso arquivo. Aqui eu estou gerando um ID, e o texto, que é sempre hello. Eu vou só fazer uma modificação nesse ID, para que a gente consiga visualizar que esse ID está sendo modificado de acordo com a hora.
Então eu vou colocar aqui, em vez de gravar esse long aqui, current time millis, eu vou comentar esta linha e vou comentar esta linha. E aí eu vou criar uma variável do tipo date, do Java útil, esse aqui, date, do Java útil aqui, date recebe new date. Então eu já criei a variável, já instanciei ela, e agora eu vou criar uma formatação para essa data. Então eu vou criar uma variável do tipo simpleDateFormat e vou definir um formato de data e hora. Então new simpleDateFormat, e o formato que eu vou fazer vai ser com hora, então vou colocar aqui H, vou colocar em maiúsculo, né? Hora, minuto, segundo, depois dia, mês, o mês, se eu não me engano, é em maiúsculo, e depois o ano, também em maiúsculo. E aqui agora eu vou, em vez de gravar esse ATR aqui, eu vou atribuir para o meu atr.setValue, e eu vou colocar a data nesse meu ATR. Então vai ser sdf.format, a nossa data. Pronto. Então eu criei a variável, instanciei ela, criei um formatador, já instanciei com a formatação que eu desejava, e aqui eu atribuí esta formatação já, né, e coloquei esse valor, essa data formatada para o valor do meu atributo. Vou rodar novamente, vou clicar com direito, Run Test Main, está construindo aqui, pronto, executou. Agora quando eu voltar aqui para o Notepad++, ele vai me falar que o arquivo foi modificado. Ah, ele não falou, mas vou fazer o seguinte, então vou fechar o arquivo, vou dizer que não, e vou abrir ele novamente. Ó, então agora o arquivo agora já está com essa informação aqui. Então não é mais um Unix timestamp, agora eu estou colocando uma hora, minuto, segundo e a data. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou executar de novo, só para a gente verificar aqui que a hora realmente está mudando. Então eu vou fechar ele aqui e vou executar de novo. Vou esperar ele construir e reexecutar, já executou. Vou visualizar. Pronto, agora é 12h30. Antes era 12h29 e 29, né? Agora é 12h30 e 16. Então, assim a gente consegue visualizar mais facilmente, né, que o arquivo está sendo modificado. Pronto. Agora que a gente já testou aqui, já viu como que ele está funcionando, a escrita, a gente então vai passar para a leitura. Então, bem aqui, exatamente aqui onde eu terminei o catch da escrita, a gente vai começar a fazer a leitura. Então, eu vou colocar um comentário aqui, leitura, e esses códigos que eu vou usar agora, eu me baseei aqui neste link aqui, então eu vou deixar a referência aqui, que é importante a gente sempre fazer uma pesquisa na internet de como que faz, por exemplo, né, para ler alguma coisa em XML. Então eu fiz uma pesquisa na internet, dentre as várias respostas que eu obtive na internet, essa aqui foi a mais bacana, porque essa aqui tem um recurso, né, tem um método ali que permite a gente ler um arquivo XML sem que a gente saiba quais são as tags que tem dentro desse XML. Então é um jeito bacana que eu achei, porque a gente não precisa saber o que tem no XML. Então isso aqui é legal, porque ele vai ler qualquer XML. Então achei muito bacana essas informações que eu achei aqui. Deixa eu navegar aqui, nesse lugar. Então ele tem aqui toda uma explicação, uma contextualização, né, de uma forma otimizada, e aqui ele começa a trazer alguns exemplos. Então tem um XML de exemplo aqui, e aí depois ele faz a leitura deste XML, explica o que aconteceu. Então aqui ele está fazendo a leitura um pouco diferente, né? Então aqui tem uma primeira leitura, aqui é uma leitura onde ele sabe quais são os nomes das tags, né? Então é necessário que a gente saiba que tem uma tag first name, last name, subject. Então a gente tem que saber os nomes das tags. E aqui embaixo ele tem uma segunda resposta, né? Um segundo exemplo, onde ele não precisa saber quais são os nomes das tags. Então simplesmente é feito isso aqui. Então simplesmente ele tem esse método aqui, ó, print node list.
E esse método print node list eu achei maravilhoso. Esse método print node list, ele está aqui embaixo, ó, e ele é um método que tem alguns comandos aqui, e aí ele tem um recurso recursivo, que aí dentro dele, ó, ele chama de novo o próprio método print node list, no caso de ter nodos dentro de nodos, né, de ter tags dentro de tags. Então, achei muito fantástica essa solução aqui, e é essa solução aqui que eu vou utilizar. Vamos lá para o nosso IntelliJ, então. Vou começar aqui, então, o bloco, com o bloco de tentativa, né? Então, eu vou colocar aqui try. E aqui o nosso catch exception. Beleza. E aqui vamos colocar a mesma coisa que a gente colocou no try de cima. Deixa eu copiar daqui e vou colocar aqui. Pronto. E aí a gente pode começar o nosso try criando uma variável do tipo file. Então eu vou criar aqui arquivo XML, recebe new file, e o arquivo que a gente vai ler vai ser o mesmo arquivo que a gente criou, né, que a gente escreveu. Então eu vou copiar exatamente a mesma coisa que está aqui em cima e vou colocar aqui dentro do nosso new file. Pronto. Depois de criar a nossa variável file, a gente vai criar a nossa variável document builder. Document builder. Antes de criar a variável document builder, eu vou criar a variável document builder factory. Document builder factory. E vou chamar ela de document builder factory. E nesta variável eu vou já instanciar ela e vou dar um new document builder factory e vou dar um new instance. Pronto. Agora eu vou criar uma variável document builder. Document builder recebe document builder recebe document builder factory ponto new document builder. Pronto. Criamos a nossa variável, então, document builder. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Agora a gente vai para a nossa variável document. Document. Para alimentar a nossa variável document, a gente vai utilizar a variável document builder ponto parse do nosso arquivo XML. Nesse ponto, a gente já pode obter alguma informação do nosso arquivo XML. Então, eu vou tentar pegar a primeira informação aqui, que vai ser a nossa raiz. Qual que é o nosso nó raiz? Qual que é a nossa tag raiz? Então, eu vou colocar document, document.getDocumentElement, este aqui, .getNodeName. Nesse ponto, então, ele já consegue pegar uma primeira informação. Antes de entrar nos laços de repetição e de chamar o método aqui, a gente só quer ver se está funcionando. Então, vou executar novamente, e ele vai criar o arquivo de novo, né? Vai apagar o arquivo antigo, vai criar um outro arquivo e vai mostrar para a gente qual que é o nó principal, né? O nó raiz do nosso arquivo XML. Pronto, ó, ele já conseguiu fazer novamente e mostrou para a gente aqui que o nosso nó raiz é o nó posts. Deixa eu abrir o arquivo só para a gente conferir. Exatamente, está aqui o nosso nó raiz, que é o nó posts. E agora já é 12h37, né? Então está tudo funcionando perfeitamente. Agora que a gente já conseguiu fazer a leitura da raiz, a gente vai fazer a leitura de todo o resto. Então eu vou fazer um teste aqui para verificar se eu tenho conteúdo no arquivo. Então eu vou fazer if document.has shield nodes. Estou perguntando se o nosso documento tem conteúdo, né? E aí eu vou executar o nosso método que eu encontrei aqui no JavaPoint. E esse método eu vou chamar de print node list. E para este método, para o método print node list, a gente vai passar o nosso document.getShieldNodes. E agora a gente vai fazer o método print node list, que é esse método que eu achei aqui no JavaPoint. Então vou pegar o print node list. Ele começa aqui, ó, private static void.
E ele vai exatamente até aqui. Então essa última aqui eu não vou copiar, tá? E eu vou colocar onde esse método? Bom, esse método, como é mais um método para a nossa classe, eu preciso colocar ele fora do método main. Então a nossa classe já tem o método principal, aqui já tem o método main, e agora eu vou colocar mais um método, que é o método que eu peguei lá do JavaPoint. Então aqui eu vou colar esse método. Funcionou, tá tudo certo, ele só sublinhou porque a gente não fez ainda alguns imports. O primeiro import que a gente vai corrigir aqui é o nodelist. Então eu vou apagar aqui o T e vou dar um Ctrl espaço e vou pedir para ele digitar para a gente. Pronto, ele fez o import do nodelist. Também precisamos fazer o import do node, então vou apagar o E aqui, dar um Ctrl espaço. Vou escolher este node aqui. Pronto, agora ele fez esse segundo import e a princípio ele já corrigiu tudo. Vou dar só uma explorada aqui neste método que a gente pegou lá do JavaPoint. Como eu falei antes, é um método maravilhoso, eu achei muito bacana. O que esse método faz? Primeiro ele vai fazer um for, onde ele vai passar então por todos os meus nodos que eu estou passando para ele. Como que ele fez isso? Ele criou uma variável count aqui, onde ele vai começar em 0 e vai fazer ela ir aumentando de 1 em 1, conforme for a quantidade de elementos que a gente tiver no nosso node list. E ele vai criar uma variável aqui, e nessa variável element node, ele vai colocar qual é a contagem, né? Qual é o elemento que eu quero. Então, como se fosse um array list, esse nosso nodelist.item. Então eu vou pegar elemento por elemento e colocar na variável element node. E aí eu vou fazer uma verificação aqui, um teste, para verificar se esse element node ele é de um tipo de elemento. Se ele for, né, se for uma coisa que a gente pode pegar, a gente vai pegar todas as coisas que a gente pode dele, né? A gente vai pegar o nome, a gente vai pegar o valor. Se ele tiver um atributo, a gente vai pegar o atributo também. Então a gente faz essas três verificações. A gente pega o nome dele, o valor dele, né, o conteúdo dele, e se ele tiver um ou mais atributos, aqui a gente tem um outro for, ó. Se ele tiver mais de um atributo, a gente vai ficar pegando todos os atributos. Então, esse aqui é um código que vai funcionar para qualquer XML. Isso é muito bacana. Apesar de o exemplo aqui não ter nodos internos, por exemplo, aqui a gente não tem nesse exemplo aqui, dentro de first name a gente poderia ter mais nodos dentro, né? Ou, por exemplo, dentro de marks a gente poderia ter várias notas, né? Poderia ter nota do primeiro semestre, nota do segundo semestre. Então aqui a gente teria nodos internos. E mesmo a gente tendo nodos internos e atributos, esse código aqui vai pegar todas as informações, mesmo sem saber quais são os nossos nodos, porque ele pega automaticamente. Então ele até vai mostrar o nome do nó, né, o nome da tag, né, o nome do nó, do nodo, e o seu conteúdo, certo? Então aqui eu posso agora voltar para nosso método principal, e esse método principal então tem a chamada aqui, né, para esse método que a gente pegou lá do JavaPoints, certo? Então agora a gente pode executar novamente, e agora a gente vai ver aqui no console todas as informações do nosso XML. Está construindo aqui. Pronto, ó, então ele pegou realmente tudo. Ó. Primeira coisa, ele pegou a raiz, depois ele identificou que tem um nó com o nome posts, ele abriu ele. O conteúdo desse posts é hello, então vamos só conferir aqui. Então ele está falando para a gente que tem aqui é posts, né? O nosso nó é posts, e ele tem um conteúdo que é o hello. E ele abriu esse nosso posts e identificou que tem uma tag, né? Tem um nó chamado posts, e o conteúdo dele é hello, e ele tem esse atributo aqui, o atributo id, e o valor desse atributo aqui é 12, 42 e 30. Aqui tem mais algumas informações aqui dizendo quais as coisas que ele está abrindo, quais as coisas que estão abertas e o que ele está fechando. Então, cada vez que ele passa por uma informação, por isso aqui, ele diz que abriu
e quando ele passa por isso aqui, ele diz que fechou. Então, cada vez que a gente tem uma tag de abertura, ele dá o open aqui, mostra o open para a gente, e quando ele passa pela tag de fechamento, ele mostra para a gente aqui o close. É por isso que tem 3 closes aqui embaixo. Só para a gente conferir esses 3 close que estão aqui embaixo, eles aparecem porque a gente tem esse aqui fechando e esse aqui fechando. Então, de fato, a gente tem 3 coisas aqui que estão sendo finalizadas, né? Estão sendo fechadas. Agora que a gente já fez a leitura, a gente vai fazer mais uma modificação para que a gente consiga ficar anexando no arquivo e não apagar o arquivo toda vez que a gente roda. Então, eu tenho umas modificações aqui que a gente precisa fazer na hora da escrita. Então, aqui em cima, aqui, a partir desta linha aqui, a gente vai modificar. Então, vou pegar as modificações aqui que eu já fiz aqui. Então, isso aqui não vai acontecer assim do jeito que está aqui. Essas 3 linhas aqui, eu vou apagar e vou colocar as modificações. Então, quais foram as modificações? A gente criou uma variável file, criou um contador. Eu vou colocar mais uma informação no nosso XML para saber quantas postagens a gente já tem. E aqui eu estou fazendo um teste para verificar se o arquivo já tem. Se o arquivo já tem, eu vou pegar as informações do arquivo já existente. Caso o arquivo não exista, aí sim eu vou fazer a criação do arquivo. Aqui a gente já pode fazer um teste, então. Vou dar um play. E agora, se tudo der certo, ele vai anexar no mesmo arquivo mais uma tag, né, mais um nó com mais uma postagem. Está finalizando aqui. A princípio já gravou. Vou abrir o arquivo para visualizar. Deseja recarregá-lo? Sim. Então a gente consegue visualizar que já fizeram 2 postagens aqui, né? Tem uma das 12h42 e tem uma das 12h47. Então já funcionou a escrita no arquivo caso ele já exista, né? Agora eu vou apagar o arquivo e vou executar novamente para ver se realmente ele funciona quando o arquivo não existe. Quando o arquivo existe, a gente já viu que funcionou, né? Pronto, aqui ele criou o arquivo e só deve ter uma postagem agora, né? Só tem uma postagem, que é a postagem das 12h48. Então, legal, funcionou. Agora a gente vai fazer mais um teste para a gente usar essa variável contador aqui. Essa variável contador eu vou fazer de um jeito bem simples aqui, onde eu vou colocar do lado do hello, eu vou colocar este nosso contador. Então eu vou colocar aqui mais, vou deixar um espaço aqui, né? E depois mais contador. Agora, cada vez que a gente postar, vai aparecer hello e o número da postagem. Então vai ter um contador para essa nossa postagem. Essa nossa variável contador, ela foi trabalhada aqui, né? Eu peguei nela e coloquei a quantidade de elementos, quantidade de nós que já temos no nosso arquivo. Como eu fiz agora, as postagens que já tinha não vão ficar com o número, né? Vai ficar com o número só as postagens novas. Está construindo aqui. Pronto, construiu. Deixa eu visualizar aqui. Ó, então aqui eu já consegui colocar o número 2 ali, porque ele já achou que tinha a primeira postagem e ele fez a segunda postagem. Beleza. Agora a última coisa que a gente vai corrigir vai ser essa indentação aqui que não está correta, né? A gente está olhando aqui o arquivo XML, ele está numa única linha, né? Para corrigir esse problema aí de separação de linhas, de organização de linhas, a gente vai mudar uma coisa do transformer. Então lá no nosso transformer, lá na hora que a gente criou nossa variável do transformer, aqui, a gente vai dizer para ele qual é o tipo de formatação que a gente quer. Então essas 3 linhas aqui, que estão assim bem básicas, a gente vai passar alguns parâmetros aqui para o nosso transformer. Então aqui nessa parte onde a gente está fazendo aqui o nosso transformer assim, desse jeito aqui, a gente vai passar para ele mais alguns detalhes. Então, além de criar o transformer, a gente vai passar um parâmetro para ele. E este parâmetro é um arquivo, a gente tem um arquivo aqui que vai ser usado como modelo, que é um XSLT, é um arquivo que dá a formatação para um XML. Então, dentro do new transformer, a gente vai colocar new stream source
stream source, e dentro do stream source a gente vai dar um new file e a gente vai indicar o arquivo que a gente deseja, o arquivo de formatação que a gente deseja obedecer. Ele está em c:/temp xslt.xslt. Então esse é o nosso arquivo de formatação. E além de seguir esse arquivo de formatação, deixa eu só rodar aqui para nós ver o que ele vai fazer. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, ele já está criando aqui no formato que a gente pediu, né? A gente pediu aqui para que ele organizasse, né, obedecendo o nosso arquivo de formatação. Agora já ficou assim, bem organizado. Eu vou só apagar o arquivo e vou rodar de novo, só para a gente ver. Então ele só tem uma postagem agora, né? Deixa eu conferir. Ó, só uma postagem, ficou legal. Agora eu vou rodar de novo. Vou abrir ele novamente. Pronto, olha que bacana. Então agora ele está ficando bem organizado, né? Está ficando identado, né? E está ficando em várias linhas, né? Ou seja, está obedecendo a indentação padrão de um XML. Este arquivo aqui, esse xslt.xslt, é um arquivo de modelo para formatação. E só para finalizar, eu vou colocar aqui então de onde que eu tirei estas informações aqui. Para fazer essa formatação da indentação, eu segui esses dois tutoriais aqui do Stack Overflow, onde tinha também um problema de o arquivo estar sendo gerado numa linha só, né? Então eu segui essas duas dicas e descobri que a gente precisa ter um arquivo de formatação. Esse arquivo de formatação, ele tem basicamente alguns comandos que diz como que a gente deseja o nosso arquivo, né? Então é um padrão para formatar arquivos XML. Então a gente fez aqui o nosso arquivo, a leitura dele, né? E a gente está sempre anexando. Então a gente modificou essa parte aqui, onde ele faz um teste. Caso o arquivo já exista, a gente vai aproveitar o mesmo arquivo e vai anexar conteúdo novo nele. Caso o arquivo não exista, ele vai ser criado. E a gente fez essa formatação para ele ficar em várias linhas, né? E ficar com a indentação. A gente também fez a troca da variável long que a gente tinha ali, que era um Unix timestamp. A gente colocou a hora, minuto e segundo, seguido da data, para a gente verificar as datas das postagens, certo? Deixa eu só rodar mais uma vez para a gente verificar como ficou o arquivo final. Pronto, então aqui ficou a última versão, né, com 3 postagens. Ele fez um contador, né, para cada uma das postagens. Então ele vai contar quantas postagens tem e vai adicionar 1 e ele vai gerar o próximo contador, né, o próximo número da sequência. E aqui a hora, né, 12h53, 6, 12h53, 19, 12h55, 30. Beleza? Bom, então esse foi o nosso projeto, que ele faz a criação de um arquivo, caso ele não exista. Caso o arquivo já exista, ele vai anexar dentro do mesmo arquivo as informações novas. Ele fez também um contador para as postagens e fez uma variável aqui com hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. E para finalizar, a leitura foi feita utilizando um método que usa o recurso da recursividade para ficar lendo os nodos, os nomes dos nodos e os atributos dos nodos do arquivo XML. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade em comentar aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.